Opa, Olá, pastor. opa! E aí, Graças a João? Deus, tudo bom? Tudo jóia? Pastor, eu gostaria que, para a gente iniciar aqui nossa live, o senhor fizesse uma rápida apresentação aqui para o pessoal de Campina Grande, falasse do senhor, da sua igreja, da sua família. Paz, meu nome é Felipe Niel. Estive aí em Campina Grande alguns anos atrás, num evento da DEMEC. Foi uma alegria para mim poder participar desse evento. E eu pastoreio a Igreja Batista Vida Nova, aqui em Caldas Novas, Goiás. Tenho origem congregacional, cresci na igreja congregacional em Atibaia, lá no interior de São Paulo. Sou casado com a Marina e sou pai da Sara, que tem 8 anos, vai fazer 9 daqui 2 semanas, e do Pedro, que tem 4. E é isso, estou aqui em Caldas Novas já há 12 anos e meio que eu estou servindo aqui em Caldas Novas. Primeiro num processo de plantação frustrado e depois num processo de revitalização aí que já caminha para já 9 anos, né? Que eu estou nesse processo de revitalização aí, pastoreando a Igreja Batista Vida Nova. É isso, mais ou menos isso. Vamos para o nosso assunto agora, né, da live, que é pregação e pregadores. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os tipos de pregações. Começasse falando qual é a mais adequada dentre as três, né, que existe, e comentasse um pouco sobre elas. Quais são as três? Já que você falou que Pregação são expositiva. três. Pregação expositiva, pregação temática e a outra me fugiu da cabeça. É, eu não sei a forma de classificar assim, João. Eu vejo como pregação expositiva, como pregação temática, né, onde você pega um tema e às vezes algumas pessoas usam o termo textual, né? Eu não É, pessoal, sei isso. Diego acabou de falar aqui também isso. nos comentários. Talvez a diferenciação que as pessoas fazem entre pregação expositiva e temática, eu não sei se é isso ou não, mas eu tendo a pensar que as pessoas enxergam pregação expositiva como necessariamente sendo uma lectio contínua, né? E a textual, ela não seria lectio contínua. Eu sou um adepto da pregação expositiva, lectio contínua, então a gente pega um livro da Bíblia e a gente expõe o livro da Bíblia aqui na igreja, né? Eu fiz Lamentações e agora eu vou começar a fazer a Primeira Tessalonicenses, agora nessa semana. E eu entendo como sendo a melhor forma, não necessariamente a única forma, mas eu entendo que a pregação expositiva ela protege o pastor. Ela é uma proteção do pastor contra ele mesmo, né? A minha tendência de pregar o que eu quero pregar, a minha tendência de dar recado de púlpito, a minha tendência de me, 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 me conter em assuntos pequenos, poucos, e falar só sobre aqueles assuntos que talvez sejam algo que me interessa mais. A pregação expositiva me protege de mim mesmo. Ela me faz pregar sobre tudo quanto é assunto, ela me faz ir para textos difíceis, que se eu fosse escolher talvez eu não chegasse neles, mas eu me deparo no meio do livro e eu não tenho o que fazer, eu tenho que pregar aquele texto. Então eu vejo a pregação expositiva como uma pregação muito mais saudável e que protege o pregador dele mesmo. Uma pregação, no caso, que evidencia mais a Cristo, né, e deixa o homem um pouco de lado nessa história, né, já que é o texto pelo texto, assim mesmo, propriamente dito, né, pastor? Isso. Não são as minhas ideias, né? Quando você prega expositivamente, não são as suas ideias que estão sendo pregadas, que estão sendo ensinadas, mas é o que realmente está ali no texto, né? Você precisa lidar com o texto, você precisa entender qual é o argumento do texto, você precisa entender qual é o ponto principal, qual é a intenção do autor e poder fazer essa ponte para a audiência de hoje, né? Pronto. O senhor falou sobre os tipos de pregações, eu gostaria de perguntar também se existe, como é que eu posso dizer, tipos de pregadores, se existe aquele que é mais mestre, aquele que é mais pastor mesmo, ou aquele que é mais profeta, no sentido de dar exortação, assim, de trazer o povo mais para a realidade, dar um choque, assim, no povo. Dá uma exemplificação que eu vi até no Defesa do Evangelho, que tinha lá, era Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e Paulo Júnior, né? Aí tinha o pastor, o mestre e o profeta. Aham. Eu acho que essas categorizações elas existem, elas estão muito ligadas aos dons e elas também estão muito ligadas à personalidade de cada um, né?
alguns pregadores vão ser mais pastorais. Eu talvez usaria a ideia do sacerdote, profeta e rei, que são os ofícios de Cristo, né? Talvez eu usaria esses ofícios de Cristo para distinguir, né? Alguns pregadores vão ser mais sacerdotais, ou seja, mais pastorais, de mais trazer um encorajamento para o povo, trazer um ânimo para o povo, mais de cuidado e zelo. Outros vão ser mais proféticos, né? E já vem mais exortativos e tudo mais. E outros vão mais para a questão do rei, que é aquele que prepara o caminho, que ensina e tudo mais. Eu acho que tem a ver com isso também. O Diego está colocando aqui, perguntando se depende do assunto. Deveria depender. Se o pregador está sendo fiel ao texto, a maneira como ele apresenta a pregação também tem que refletir a tônica do texto, não é? Você não vai pregar Salmo 23 de forma profética, né? Você vai pregar o Salmo 23 de uma forma muito mais sacerdotal, pastoral, porque o texto do Salmo 23 é assim, né? Então você tem que ter essa sensibilidade de entender o texto e pregar o texto também na forma, deixando a forma ser moldada pelo conteúdo do texto também. Pastor, O texto só para concluir aqui, uma coisa que me veio à mente. Certo. Acabei de expor Lamentações de Jeremias, né? Não dá para expor Lamentações de Jeremias efusivamente, né? Lamentações de Jeremias você tem que expor lamentando. Isso. Pastor, e quanto à questão da veracidade da pregação, assim, como é que eu sei se aquela pregação está sendo verdade, se ela está de acordo com a Bíblia, principalmente diante de tantas pregações falsas, né, e falsos mestres que estão surgindo nos nossos tempos aí? Como é que a gente pode se apegar à verdadeira pregação, ao verdadeiro evangelho, à sã doutrina, né? Como a palavra de Deus nos ensina. João, eu gosto muito daquela ilustração que fala sobre os bancários americanos e como eles são treinados para reconhecer o dólar falso, né? O bancário americano, ele não é treinado para reconhecer o dólar falso estudando o dólar falso. Ele é treinado para reconhecer o dólar falso estudando o dólar verdadeiro. E ele conhece o dólar verdadeiro tão bem que quando ele está ali contando o dólar, que ele passa a mão assim, ó, e ele sente uma nota falsa, opa, isso aqui não é verdadeiro. E ele consegue reconhecer dessa forma. Como é que você vai reconhecer que a pregação é falsa? Cara, estude bem a Bíblia, conheça bem a Bíblia. E quando algo for falado que não está de acordo com o ensino da palavra de Deus, aquilo vai doer teu ouvido e você vai ser chamado a atenção. Normalmente, fique muito atento com pregações que fogem, que se você lesse naturalmente aquele texto, parece que não é isso que o texto está dizendo naturalmente. O pastor tem que dar um somebody love ali para poder chegar né? Aí você fala assim, caramba, mas parece que ele fez um malabarismo, um contorcionismo com o texto. Não é a leitura natural desse texto. Isso deveria te chamar a atenção e te fazer perceber que tem alguma coisa errada. Mas quanto mais você conhecer, quanto mais tempo você gastar na palavra, ouvindo boas pregações, mais o seu ouvido vai estar treinado para perceber. Mas aqui uma coisa que o Diego está falando é verdade. Tem muita gente que não tem discernimento e fala assim, meu pregador favorito é o Augustus e o Edir Macedo, né? Infelizmente, tem muita gente que não aprendeu nada, não entendeu. Eles gostam. Não está entendendo ainda. Do que eles gostam? Eles gostam da eloquência, eles gostam do falar bem, do se comunicar bem. O Augustus é um excelente comunicador e o Edir Macedo é um excelente comunicador. E o que eles gostam? Eles gostam de bons comunicadores. Se o Silvio Santos começasse a abrir a Bíblia e falar, ele ia falar que também curte o Silvio Santos pra caramba, é um dos pregadores favoritos dele. Porque é um baita comunicador, não é? Mas à medida que a pessoa vai ganhando discernimento na palavra, conhecendo as escrituras, esse tipo de atitude ela vai começando a ver, peraí, Augustus fala sobre um evangelho em que Cristo fez tudo o que precisava ser feito para que eu pudesse ter um relacionamento com o Pai. Já o Edir Macedo fala que eu tenho que dar o meu dinheiro para a igreja, comprar o óleo ungido do Senhor,
para poder, quem sabe, conquistar. Peraí, essas coisas estão erradas, tem alguma coisa errada aqui. E o cara vai criando discernimento, né? O senhor entrou nessa questão do Edir Macedo, eu lembrei da questão da teologia da prosperidade, né? Porque ela, biblicamente, ela não se sustenta. Então, aquelas pregações que utilizam de outros recursos, fora a Bíblia, para sustentá-las, por exemplo, usar materiais que fortaleçam a teologia da prosperidade, ou o livro do Mormon, que utiliza o livro lá do Smith, por exemplo, para dar sustentação à teologia deles, ou os testemunhos de Jeová, que modificaram a Bíblia em certos pontos para poder dar sustentabilidade a essa doutrina. O que o senhor tem a comentar sobre isso? Isso aí é heresia, né? Isso é heresia. Quando o cara pega alguma coisa fora da Bíblia para sustentar um ponto numa pregação, aí não é pregação, é palestra. Aí algumas palestras até são verdadeiras, porque tem coisa fora da Bíblia que é verdade, porque está de acordo com a Bíblia. E outras palestras são falsas, porque vão contra a Bíblia. Então, quando você ouve uma palestra, você faz o quê? Você pega aquela palestra, você confronta ela com a palavra de Deus, e aí você vê se aquela palestra é verdade ou não. Ok? É isso. Agora, quando qualquer comunicação que vá usar como base algo que não seja a Bíblia, então não é pregação, é palestra. É palestra. Pronto, o Diego está perguntando aí, no caso, nesse sentido, até que ponto os comentários são importantes? Os comentários são extremamente importantes, só que eles deveriam ser usados num ponto um pouco mais avançado do preparo, né? Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas, no preparo de uma pregação, elas nem leem o texto bíblico e nem estão ali estudando em oração para entender o que o texto fala, e elas já vão para o comentário. O comentário deveria ser uma etapa posterior do preparo, né? Primeiro você vai para o texto, você ora ao Senhor, você labuta no texto bíblico, estudando, entendendo, vendo como aquilo lá funciona, quais são os argumentos do texto e tudo mais. E aí depois, numa etapa posterior, aí você vai para o comentário bíblico para poder até ver se você não pensou nenhuma bobagem, né? Eu me lembro, no início do ministério, eu estava preparando uma mensagem em Romanos, capítulo 12, e eu, estudando Romanos 12, normalmente eu tinha sido ensinado que o texto lá, quando fala sobre apresentar o seu corpo como sacrifício vivo e tal, eu tinha sido ensinado que aquilo lá falava sobre sexualidade, né? Você tem que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Só que aí eu comecei a estudar o texto e eu comecei a ver que eu não achava que era isso. Que o contexto ali falava não de sexualidade, mas falava de você sacrificar a sua independência autossuficiente. Isso deveria ser sacrificado em favor de um pertencimento no corpo, né, de Cristo, dessa comunidade aí onde você não é o todo, você é uma parte. E eu falei, gente, mas será que eu estou errado? Parece que é isso que o texto está... Aí que eu fiz? Eu fui para o comentário bíblico. E aí eu achei o Lloyd Jones concordando comigo. Aí eu falei, bom, eu estou em boa companhia. Estou protegido. Estou protegido. Se alguém me acusar de herege, eu falo, olha, briga com o Lloyd Jones também, porque a gente tem a mesma posição aqui. Entendeu? Então, o comentário bíblico ele precisa ser uma etapa posterior. Senão, você não está estudando a palavra. Você só está copiando e colando aí, fazendo um retalho aí do que os outros já pensaram. E a gente tem, entenda bem, João, a gente tem que fazer a nossa teologia de hoje, a nossa pregação, em cima dos ombros dos gigantes que vieram antes de nós. A gente não vai reinventar a roda, né? Tem 2000 anos de história, de tradição cristã, que a gente precisa usar. Mas a gente precisa primeiro ir para o texto, primeiro estudar o texto, entender o texto, e aí numa etapa posterior ir para os comentários que são fundamentais e ajudam muito. Inclusive, eu comecei a ler um livro hoje que é O Conhecimento de Cristo, de Mark Dever, editora Monergismo, um livro. E ele fala justamente isso que o senhor acabou de dizer agora, que o livro dele ele foi escrito em cima dos ombros de imensos pregadores que já existiram por aí, que disseminaram esse conhecimento. E que por causa dessa carga intelectual que existe, ele sistematizou esse conhecimento que já de Cristo, que todo cristão deveria buscar acima de tudo, né? Que é o conhecer mesmo a Jesus. Sim. Não é do Mark Dever, não. Eu acho que é do Mark Jones, não é? Mark Jones. Mark Jones, Isso. Pastor, e sobre a questão de pregadores que, no meio da caminhada, pastores, eles acabam se tornando, como é que eu posso dizer, pessoas assim soberbas,
arrogantes por conhecerem o Evangelho. Mas isso aí é marca de um verdadeiro cristão? Como é que a gente pode caracterizar isso? João, acho que tem dois aspectos aqui, né? Eu acho que primeiro a gente tem que entender que o orgulho e a vanglória, ela é o natural de todo ser humano. Todo ser humano, ele naturalmente ele vai tender para o orgulho é a raiz dos demais pecados, é você achar que você é mais importante, que você sabe melhor e tudo mais. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é o orgulho, ele é o oposto do evangelho. Então, na verdade, o pregador que se torna orgulhoso porque conhece mais o evangelho, ele não conhece mais o evangelho, ele acha que ele conhece o evangelho. Ele pode conhecer a teoria do evangelho, mas ele não tem vivido o evangelho na prática, né? Agora existe um outro ponto, que é a definição do que é ser orgulhoso. Porque o que eu vejo, assim, às vezes existe uma demanda no meio evangélico de que o pastor, ele deveria estar 24 horas disponível e ele deveria estar sempre alegre, contente e sorridente para todos, né? Então, por exemplo, nesse tempo aqui de pandemia, talvez alguns sejam tentados a pensar que se um pastor não aceitar um convite para fazer uma live, é porque ele é orgulhoso, agora ele é estrelinha. E não é necessariamente isso. O pastor tem 24 horas como qualquer outra pessoa, ele tem família, ele tem uma série de obrigações, e às vezes ele não tem condições de atender as pessoas da maneira como a pessoa gostaria que ele atendesse, né? Então acho que tem essas três coisas. Primeiro, orgulho é a tendência do nosso coração. Só Cristo, só o Evangelho pode mudar. Segundo, se um pastor se acha melhor do que os outros porque entende melhor o Evangelho, esse entendimento é só teoria, não é prática, porque o Evangelho... Já que tudo é graça, né? Então... Não, e o Evangelho, errado, o Evangelho exige a nossa declaração de falência. Enquanto você não declarar sua falência espiritual, que você é incapaz, que você não tem condições, você não entendeu o Evangelho, né? E por último, tomar cuidado só para a gente definir corretamente o que é orgulho e não achar que por um pastor não atender um convite ou não fazer algo do jeito que a gente gostaria que ele fizesse, que isso necessariamente é fruto do orgulho no coração dele. Pode não ser. A gente vê também muitos pastores tendo essa questão do burnout, né? Que é uma sobrecarga de responsabilidades em cima dele e acaba não aguentando mesmo. Porque ele tem família, tem igreja, tem problemas particulares. Ninguém sabe como é a vida mesmo, dia a dia do pastor, né? O que ele enfrenta. E a gente, como corpo de Cristo, deve ter esse cuidado também com o pastor. Sim. Com essa função dele, né? Sim, sem dúvida. E muitas vezes o burnout... não é sempre, tá, gente? Mas muitas vezes o burnout pode ser resultado de um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso que quer que todo mundo te ame e por isso você nunca fala não para as pessoas. Porque você está preocupado com a sua autoimagem, com como as pessoas vão pensar de você. Então você nunca fala não, você está sempre dizendo sim, 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 até um ponto que você desmorona e você não tem mais como seguir. Voltando para a questão da pregação, pastor, é a teologia do coach, né? Que é aquela teologia do coach, que é aquela pregação que vem só para acalentar o coração e falar, olha, você vai conseguir, pode ir firme nessa. Isso aí está dentro dos parâmetros bíblicos? Como é que isso se enquadra? Tá na Bíblia, né, João? Se você ver lá em Gênesis, capítulo de número 3... é exatamente o que a serpente faz com Adão e Eva. Não, é certo que não morrerão. Se vocês comerem, vocês vão ser como Deus, né? Essa é a teologia do coaching, está lá, desde o início. Mostrando para Adão e Eva que eles podiam ir além, que eles podiam ser uma versão melhor deles mesmos, que o céu era o limite para eles. Está lá em Gênesis 3. E quanto àqueles pregadores que muito tem surgido aí também, né, na internet, que fala que, por exemplo, a Bíblia não está no lugar que ela deveria estar, porque a gente está supervalorizando demais a Bíblia. O cristianismo, na verdade, são os homens que são cristãos e não a Bíblia que representa o cristianismo. Essas coisas aí, o que é que o senhor acha disso aí? Paz, eu posso ser sincero?
Eu nunca vi, eu nunca ouvi isso que você está falando agora. Eu nem sei quem falou, não ouvi, não sei quem falou. Eu nunca ouvi uma mensagem desses caras aí, que eu só ouço os nomes deles voando pela internet, mas eu não parei para ouvir. Porque, gente, de novo, é o cara que tem que saber identificar o dólar falso. Gasta tempo ouvindo a verdade. Gasta tempo ouvindo a verdade. Não dá status, não dá ibope para esses caras que estão falando groselha, meu. O cara tá falando que a Bíblia não é importante. Como que a Bíblia não é importante se quando Jesus Cristo foi tentado ele citou a Bíblia? Não é? Como que a Bíblia não é importante se Jesus cita os livros do Antigo Testamento direto no tempo em que ele esteve encarnado? Como que a Bíblia não é importante se os apóstolos, Paulo, Pedro, João, citam o Antigo Testamento, se Paulo vai virar lá em Timóteo dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, correção, ensino, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não existe homem de Deus habilitado para boa obra sem a palavra inspirada de Deus, né? Não tem. Então perde tempo com esses caras, não. Ouve, se você ouvir, tipo, corre. Não perde tempo, não. Pastor, quanto à pregação sobre o ministério da reconciliação, né? Aquela que a gente deve pregar no nosso dia a dia, evangelizar mesmo para trazer pessoas para Cristo, porque todo mundo, de certa forma, vai ser um pregador, né? Não estou falando só daqueles que vão a púlpito, mas você tem que pregar o evangelho se você é um verdadeiro cristão, na sua família, no seu ciclo social. Como o cristão deve se comportar? Acredito eu que nos tempos de hoje, essa responsabilidade só está sendo lançada para pastores, para pessoas que estão à frente, assim, a liderança, e o corpo de Cristo, assim, no sentido geral, os membros das igrejas acabam deixando isso de lado. Como é que o senhor tem a dizer sobre isso? Infelizmente, terceirizou-se o evangelismo, né? O pessoal pensa que evangelismo é tarefa do pastor. O máximo que ele é capaz de fazer é convidar alguém para ir na igreja. E aí o cara traz um amigo para a igreja e fala assim, pastor, agora tá aqui, ó, trouxe ele. Fala aí de Jesus para ele. E esse não é o caminho, né? Esse não é o caminho. O caminho são relacionamentos. O caminho, no meu ponto de vista, é você trazer pessoas incrédulas para ver como você vive e poder ter a oportunidade de falar para elas por que você vive como você vive, não é? Então é chamar o seu colega de trabalho para jantar na sua casa e ver a maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você trata seus filhos, trazê-los para o convívio e eles vão começar a ver, pô, esse pessoal aqui é diferente, esse pessoal aqui é diferente, por que eles são assim? E aí você vai ter a oportunidade de falar para alguém o porquê você é como você é, que não é porque você é bom, mas é por causa de Cristo, não é? Por causa da obra de Cristo na sua vida. Você vai poder falar para essa pessoa e ela vai ter credibilidade porque ela te conhece. Ela sabe quem, ela viu você. Seu pastor, ela não sabe quem seu pastor é. Ela não sabe se o seu pastor tá lá falando lá porque ele quer o dinheiro dela, né? Porque o incrédulo na cabeça dele, pastor tá atrás de dinheiro. Ele não consegue. Se os crentes não conseguem diferenciar Augusto Nicodemos de Edir Macedo, é injusto a gente achar que o incrédulo vai saber diferenciar. Não, mas esse pastor aqui é reformado, ele é sério, ele não tá atrás do dinheiro, entendeu? Ele não sabe. Então você chama o cara para ir na igreja, ele ouve o pastor falando, ele fala assim, mas será que esse cara aí não quer meu dinheiro? Agora, quando você chama o cara para ir na tua casa e você cria um relacionamento e você fala para ele sobre o porquê da sua vida, ele te conhece, ele sabe quem é você e ele sabe que você não está atrás do dinheiro dele. Não é? Então é isso, Diego, é fazer discípulos. A vida como... Não foi isso que Jesus mandou a gente fazer? Todo mundo. Fazer discípulos, é isso que nós somos chamados a fazer. Então nossa vida seria como uma espécie de pregação no caso, pastor, no nosso dia a dia. Isso, o que não quer dizer que aquela frase lá que está errada, né, prega o evangelho sempre, quando necessário use palavras, não é isso. O que eu estou dizendo é, crie relacionamentos, porque se você tiver relacionamentos, as pessoas vão estar mais propensas a ouvir o que você tem a dizer, a ouvir o que você... e dar credibilidade, porque a tua vida dá credibilidade às tuas palavras. Sobre a questão do discipulado que Diego falou, como a gente poderia melhorar essa questão de fazer verdadeiros discípulos, né? De não ser só pessoas que simpatizem com
com a pregação ou que simpatizem com aquilo que a gente acredita, mas que se tornem verdadeiramente discípulos. O que é a igreja poderia fazer? Então, eu acho que a gente tem um excelente livro chamado A Treliça e a Videira, da editora Fiel, que depois saiu uma sequência agora, acho que ano passado, esse ano, chamado Projeto Videira. São livros fantásticos que ajudam muito nisso. Mas, às vezes a gente torna as coisas fáceis, a gente complica elas demais. Discipulado, gente, é viver junto, é andar junto, é caminhar junto. Isso é discipulado. Ah, pastor, mas não tem que ter conteúdo? Tem que ter conteúdo. Não adianta também achar, não, vai ser só o andar junto. Não. Tem que ter conteúdo, mas tem que ter um relacionamento. Então, o que eu tenho falado para as pessoas e tenho instruído as pessoas? Você quer discipular na sua igreja? Cara, deixa eu ver aqui, ó. Pega esse livro aqui, ó. O Evangelho para a Vida Real. Sensacional esse livro. Compra 3 cópias desse livro aqui. 3 cópias. Aí você pega uma para você e escolhe 2 outras pessoas do mesmo sexo que você da sua igreja, que talvez estejam numa etapa mais atrás de você na caminhada cristã. São mais jovens na fé, são menos maduros na fé, tá? Chama essas 2 pessoas e fala assim, ó, tem um presente para vocês. Dá uma cópia do livro para cada uma. Vamos ler um capítulo por semana e se encontrar, nos dias de hoje, se encontrar no Zoom para conversar sobre o que a gente leu, mas na época normal da vida, vamos se encontrar na sorveteria, na pizzaria, porque o comer juntos também tem muito a ver com essa vida de discipulado, né? Eu acredito nisso. Cara, faz isso. Estuda esse livro. Esse livro aqui tem o quê? 16 capítulos. Eu tô falando aí de 4 meses. Em 4 meses... tem estudos dirigidos atrás, né? Tem o material aqui para ajudar no estudo. Tá aqui, não é? Desculpa, só interromper aqui, o Danilo tá perguntando onde tem acesso à minha live com o Iago. A live tá no meu IGTV, tá bom? A minha live com o Iago, você pode entrar lá e assistir, tá lá no meu IGTV. Mas faz isso, em 4 meses, você já... Isso aqui é a base da vida cristã, esse livro aqui. Ele é o alicerce do entendimento do evangelho de uma forma mais profunda, mais enraizada. Terminou de fazer isso? Fala para essas 2 pessoas repetirem isso com outras 2. E você vai atrás de outras 2. Ao longo dos meses, você vai ter criado uma cultura de discipulado na tua igreja. Você vai ter criado uma cultura de discipulado. Ah, mas eu preciso esperar ou criar lá, fazer a tabelinha de quem vai discipular quem. Meu, tem que ter tabelinha não, é vida. É orgânico. O evangelho para a vida real. Faz isso. Inclusive, pastor, a gente, na nossa juventude, a gente está estudando o livro Brecha em Nossa Santidade, do Kevin DeYoung. E a gente está fazendo justamente isso que o senhor falou, pegando esse livro, que inclusive na nossa reunião da diretoria deu um pouco de confusão para escolher o livro. Eu sugeri o Evangelho para a Vida Real, outra pessoa sugeriu Brecha em Nossa Santidade. Brecha em Nossa Santidade ganhou. Eu fiquei um pouco triste, mas acredito que o próximo vai ser esse aí, Evangelho para a Vida Real. E a gente vai continuar dando esses estudos que estão sendo muito frutíferos para a nossa igreja mesmo. Assim. A gente, além de estar criando comunhão com o pessoal, né, a gente está crescendo no conhecimento de Cristo. Isso. Uma das coisas mais legais que eu tive a oportunidade de testemunhar foi quando eu passei 12 dias lá na igreja do pastor Mark Dever, de ver nos domingos, você ia nas cafeterias, nas padarias próximas da igreja, e estava cheio de membro da igreja, sentado lá em grupinhos de 2 ou 3, estudando livros juntos, fazendo discipulado entre um culto e outro, antes de começar o culto. Isso é lindo, gente. Isso é a vida do corpo, fazendo discípulos, não tem esse negócio, né? E aqui, quando a gente fala de discipulado, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque igualou-se discipulado com G12, né? O G12 tomou conta dessa palavra. E não tem nada a ver. Esquece G12, não é isso. É vida na vida. É um influenciando na vida do outro e todo mundo crescendo junto no conhecimento de Cristo, do Evangelho, de forma que nós possamos glorificar a Deus melhor com nossas vidas. Isso acaba tirando também diminuindo, né, digamos assim, a responsabilidade no pastor, né? Não deixando tudo nas costas dele, já que a igreja está se ajudando, está se cooperando. Eu queria que o senhor comentasse a importância da gente ter amigos assim que são maduros na fé cristã. Pessoas que não estejam nos acompanhando, que saibam da nossa vida, que a gente troque experiências, sobre essa questão bíblica mesmo.
Ô, João, eu creio que a santificação, ela é um projeto comunitário. Ninguém cresce em santidade sozinho. Ninguém. Ninguém cresce em santidade isolado. Ah, não, eu quero ser santo, então eu vou me isolar. Não. Se você quer se isolar, Provérbios diz que você está buscando interesses egoístas e que você se rebela contra a sensatez. Ou seja, você é um insensato egoísta. Você não é um santo porque você se isolou. A santificação, ela acontece no grupo. Por quê? É muito fácil, João, muito fácil amar quando ninguém pisa no teu calo. É muito fácil ser paciente quando você não tem que esperar por ninguém. É muito fácil ser perdoador quando você não tem nada para perdoar. Então como é que você vai crescer em paciência, em misericórdia e em amor? Convivendo com as pessoas. Porque essas pessoas elas vão pecar contra você, essas pessoas elas vão testar a sua paciência, você vai ter que crescer, essas pessoas vão exigir que você as sirva sacrificialmente. Isso é comunidade, isso é vida em grupo, isso é vida na igreja. E é assim que as suas áreas, as suas áreas vão aparecer, os seus pecados vão aparecer, e aí entra o que Provérbios diz, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem a seu irmão. Como é que esse afiar vai acontecer? À medida que situações acontecem, os seus pecados se tornam evidentes, e aqueles teus bons amigos vão chegar para você e falar assim, João, cara, maneira como você reagiu lá, meu irmão tá errado. Olha só, você fez isso, 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 isso. Cara, vamos caminhar junto, posso te ajudar nisso daí? Posso orar por você em relação a isso? E vocês vão um ajudando o outro, mostrando à medida que vocês estão nessa comunidade. Não existe crescimento em santidade no isolamento. Sobre essa questão, pastor, que o senhor falou, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a questão do pecado oculto, né? Que eu acho que o ser humano, às vezes, tem a sensação de que quando ninguém descobre, ou que não acontece nenhuma consequência na vida dele, assim, tem a sensação que está tudo bem. Ele tem aquele pecado que todo mundo peca, todo mundo é pecador, e eu acho que não tem problema nisso. Essa sensação é errada, né? Que eu acho que isso não deveria marcar um cristão. O que é que o senhor tem a comentar um pouco sobre isso? O livro de Provérbios, lá em Provérbios 28:13, diz que aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Viver com pecados ocultos, com pecados escondidos, talvez seja a vida mais infeliz que alguém pode viver. Um cristão vivendo com pecados ocultos, talvez viva uma vida mais infeliz do que um incrédulo. Porque o incrédulo está na, entre aspas, inocência. Ele não conhece o evangelho, entre aspas, tá bom? A inocência aqui é entre aspas. Ele não conhece o evangelho. Ele é ignorante, é melhor ignorante do que inocente. Ele é ignorante. Sim. O cristão não é ignorante. Ele conhece, ele sabe. E ainda assim, ele vive com uma máscara. Essa vida, queridos, ela é terrível. Ela é sufocante. Ela é algo que te corrói por dentro. E mais cedo ou mais tarde, ou você rasga o seu peito, abre o seu coração e pede ajuda e misericórdia, e você pode crer que você vai encontrar ajuda e misericórdia, porque a Bíblia nos garante isso, ou então você vai naufragar na sua fé, e aí vai ficar claro que na verdade você nunca tinha de fato entendido o Evangelho. Você estava entre nós, mas você não era um de nós. Pastor, o que seria mais importante na vida de um pregador? O que seria mais importante? Sim. A vida de devocional dele. Não, o mais importante é a devoção dele. Não. A fidelidade vai ser consequência, né? A fidelidade na pregação vai ser consequência de uma vida de devoção. Uma vida de uma pregação fiel não se sustenta sem uma vida devocional, sem realmente estar ali ligado à videira verdadeira que é Cristo, né? Não tem jeito. Como se dá a preparação do senhor para o sermão assim? Como o senhor acha melhor montar uma pregação? Então, assim? Cada um é cada um, né? Então vamos deixar muito claro assim, logo de partida, que eu não estou falando aqui, olha, esse é o método, é assim que você faz. Sim. Não é isso. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de imprimir o texto bíblico com bastante espaço entre as linhas
com margem do lado, e aí com esse texto bíblico impresso numa folha de papel. Eu acho que eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês exatamente o que é que eu faço. Eu acho que eu não tenho. Mas com esse texto bíblico impresso, eu começo então a fazer anotações. Eu começo a anotar no papel as coisas que eu estou vendo ali no texto. Anoto, oro. E como eu prego expositivamente, eu já sei o que eu vou pregar na outra semana. Então aquilo já está na minha cabeça, já estou pensando sobre aquilo, eu tenho orado sobre aquilo, e eu vou fazendo as anotações. Depois que eu anotei, que eu entendi, que eu tirei minhas dúvidas, que o texto suscitou dúvidas para mim, e eu fui atrás de responder essas dúvidas, eu consegui estruturar mais ou menos o texto, aí eu vou para comentários. Aí eu vou ler o que comentaristas falam e vou fazer anotações nesse papel. Continuo fazendo as anotações ali. Anotando. Beleza, cheguei, entendi o texto e tudo mais. Agora eu vou aplicar o texto. Aí eu viro a folha de papel e no verso daquela folha eu penso ali em algumas aplicações que aquele texto tem para a vida da minha igreja. E aí eu anoto essas aplicações. Feito isso, no domingo, antes de eu pregar, eu crio um arquivo, eu sou um pregador Nutella, eu crio um arquivo de PowerPoint, de apresentação, não é? Com o texto bíblico, cada slide é um versículo do texto, e eu vou marcando no versículo, no slide, eu vou marcando aquelas coisas que eu vou destacar ao longo da pregação. Mas se esse for o caso, Diego é Nutella também, viu, pastor? Né? É o reverendo Mauro Meister que fala que... Não, o reverendo Mauro Meister gosta de usar slides, então o Jonas Madureira fala que ele é Nutella e o Jonas é o pregador raiz. Então eu me enquadro no Nutella também. Eu gosto de pôr o texto na tela e de marcar na tela, no texto, as coisas que eu estou destacando. E aí eu coloco o texto lá e vou passando pelo texto, e no final desse slide eu coloco as minhas aplicações. Então, basicamente, essa é a minha maneira de preparar o meu sermão. É assim. E aí eu vou para pregar com essa folha, que tem o texto impresso, as minhas anotações à mão, e no verso dela tem as aplicações. Basicamente isso. O Caio falou aqui, importante você ter a base pronta do texto, para depois ler os comentários, correto? Para não cair no erro de reproduzir tudo igual. Foi o que a gente comentou no início, isso, foi, pastor da live? Isso, foi. O Caio ele tem esse problema, ele entra no metade do assunto e aí ele quer dar palpite. Brincadeira, Caio é um amigo querido. Gente boa pra caramba. Mas é isso aí, a gente falou sobre isso no começo, foi. Como os comentários são para mais confirmar, né? Se tá certo mesmo, se tá de acordo. Os comentários vêm numa etapa posterior da preparação. Isso. Pastor, tem algum tempo assim determinado de pregação para ela não se tornar muito cansativa ou coisa do tipo? O reverendo Augustus, ele diz o seguinte, que para uma pregação ser eficaz, ela precisa ser boa e curta. Ou melhor, ele diz que para uma pregação ser boa, ela precisa ser profunda e curta. Se ela não for profunda, que pelo menos seja curta. Mas eu não sei, eu acho que não tem não, viu, João? Eu acho que não tem não. Eu acho que cada um é cada um. O reverendo Augusto, quando vem pregar aqui em Caldas Novas, aqui na Estância da Palavra da Vida, ele prega por mais de 1 hora e a gente fica ali, parece que passou 5 minutos, não é? Mas eu acho que o ponto do reverendo, até nessa brincadeira que ele faz, é lembrar, assim, especialmente jovens pregadores, né? Você está começando no processo, eu estou começando no processo. Eu não devo achar que eu deveria pregar por 1 hora, 1h20, e que as pessoas vão estar atentas e prestando atenção. Porque eu ainda estou me desenvolvendo numa arte que é a arte de me comunicar e comunicar a palavra de Deus. Então eu preciso ter a humildade, saber assim, é melhor eu falar em menos tempo, porque eu não tenho tanta capacidade, então eu preciso diminuir aqui e perceber isso e saber lidar. Porque senão, às vezes o cara está começando a pregar agora, aí ele vê o Augusto e fala assim, o Nicodemos prega por 1h10, vou pregar 1h10. Só que às vezes ninguém aguenta ouvir o cara por 1h10, né?
Então, é ter essa sabedoria, mas não tem um tempo certo. Se não for profunda, pelo menos curta, no caso. Se não for profunda, que seja curta. Pastor, quanto à questão, assim, de quem almeja o episcopado, né? Como a Bíblia fala, almeja um ministério pastoral, almeja alguma coisa do tipo. O que é que o senhor tem a dizer para essas pessoas? O que deve fazer? De que maneira deve se consagrar, se concentrar, estudar? Primeira O que é coisa é que o senhor dizer que ela pode almeja conselho? uma nobre função, né? É isso que o apóstolo Paulo fala. Se Sim. você almeja o episcopado, você almeja uma nobre função. E aí a segunda coisa é sirva. Sirva na sua igreja. Sirva no que for necessário na sua igreja. E deixe a sua igreja perceber esse chamado em você. Porque você pode ter esse desejo, mas talvez a tua igreja não perceba isso. E você ter um desejo sem ter o reconhecimento, não resolve, não é? A sua E seu igreja pastor precisa... não tem bola de cristal, né? Também para saber se você tem esse desejo. Então, E isso, converse com demonstre, ele, sirva, esteja envolvido, fale né? isso, e fale para ele. Você não precisa esconder isso. Fale para ele, pastor, eu tenho sentido o desejo de servir no ministério, não é? E deixa ele saber disso. E normalmente quando eu ouço esse tipo de coisa, se é de uma pessoa que está envolvida na igreja, que tem servido na igreja, está sempre disposto, é alegria isso, né? É alegria. E quando não é, a pessoa vem falar isso, mas a pessoa é só um frequentador da igreja, eu falo, cara, você está dizendo então que um dia você quer vir a servir na igreja como pastor, mas hoje você não tem envolvimento nenhum na igreja, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa desconexa nisso aqui. Então, se você tem se sentido chamado ao ministério, sirva onde for, sirva onde te colocarem para servir e deixa a tua igreja reconhecer o teu chamado. Aí o Júnior falou da questão dos diferentes públicos. Eu queria perguntar isso aí para o senhor também. Existe essa questão da pregação de ser diferenciada para certo público ou para outro? O que o pregador deve fazer? Eu acho que o pregador ele tem que ter em mente para quem ele está pregando, né? É Tem que ter óbvio essa que sensibilidade, né, no caso. a verdade não muda. A verdade ela é Sim. imutável, agora as aplicações mudam, não é? Então, se eu vou pregar na DEMEC, se eu vou pregar para os jovens da DEMEC, não faz muito sentido eu falar para eles sobre como eles deveriam investir a aposentadoria deles no serviço de Deus e tudo mais, porque não é a realidade deles, né? Mas se eu for falar para a terceira idade, por exemplo, então eu vou falar sobre você não jogar a sua vida fora, tá? Se eu for falar para jovens, eu estou falando do ponto de vista de alguém que tem a vida inteira pela frente. Se eu for falar para um idoso, eu vou falar do ponto de vista de alguém que está nos últimos anos da vida, mas que tem anos ainda para servir ao Senhor. Então, lógico, você tem que estar atento a isso, mas você tem que... A verdade ela é imutável. As aplicações mudam. A verdade em si, não. Então o que muda de acordo com o público são as aplicações, no caso, né? E se você vai falar para cada... se você vai falar para criança, a linguagem também, né? Se você está falando para criança, você tem que falar de um jeito que ela entenda, né? Senão fica difícil. E também, por exemplo, você vai falar numa comunidade onde a imensa maioria das pessoas é iletrada, analfabeto funcional, você tem que falar com um linguajar. Eu acho gozado isso, porque às vezes eu recebo alguns amigos aqui que são pastores em grandes centros, e às vezes eles têm todo um linguajar rebuscado, né? E aí eles querem citar, né, clássicos da literatura brasileira. E, gente, a minha comunidade não é desse tipo de pessoa, a igreja que eu pastoreio não é desse tipo de pessoa. E o negócio passa lá em cima, assim, e não atinge as pessoas. E não tem essa sensibilidade de entender que o nosso trabalho não é ser admirado. O nosso trabalho é ser entendido. E alguns pregadores eles querem mais ser admirados do que compreendidos. Nosso trabalho é pegar verdades difíceis, passar no liquidificador e entregar como sopa. É o que o reverendo Augusto Nicodemos faz, né? É o que o reverendo Nicodemos faz. E a gente precisa aprender a fazer isso. De que adianta, né? Fazer isso e
falar com uma linguagem tão erudita, né, por assim dizer, e não passar a mensagem do evangelho, que é o que as pessoas precisam ouvir. As pessoas Exato. necessitam disso, né? Exato. Pastor, sobre a questão da vida devocional, que a gente já falou do pregador, o senhor tem algum conselho a dar sobre isso? Do que deve fazer, o que deve buscar, assim, uma vida de santidade mesmo? Eu acho que a grande dificuldade do pastor em relação a isso é o fato de que a gente tem a gente trabalha com a Bíblia. A Bíblia é o nosso objeto de trabalho, a gente trabalha com a Bíblia. Então, é difícil desligar essa chavezinha do estou estudando a Bíblia para pregar e virar a chavezinha estou estudando a Bíblia apenas para me alimentar. Entendeu? Essa é a grande dificuldade. Esse é o grande desafio. É você ir para a palavra sem ficar pensando assim, nossa, isso aqui dava uma pregação, hein? Olha, isso aqui, nossa, isso aqui. Não. Simplesmente abrir a palavra de Deus e fazer um estudo contemplativo da palavra de Deus. Eu tenho tentado ensinar as pessoas a fazer devocional, tenho tentado ensiná-las a não ir para um tempo devocional com um estudo analítico, não estudar a Bíblia na sua devocional como um cientista num laboratório, mas sim como um pintor num pôr do sol na beira do lago. Não é? Você pode estudar o sol como um cientista na NASA ou como um pintor vendo o pôr do sol cair no oceano. Quando você vai para o seu tempo devocional, o seu estudo precisa ser muito mais como o do pintor do que como o do cientista da NASA. E muitos pastores têm dificuldade de fazer isso. E aí eles acabam tendo só esse estudo técnico da Bíblia, sem deixar o coração deles ferver pela palavra de Deus, né? Acho que essa é uma dica. Já estamos aí com 50 minutos de live, pastor. Vou fazer uma pergunta final para o senhor e depois disso eu gostaria que o senhor desse a última palavra assim mesmo, trouxesse algum texto, alguma coisa do tipo assim, só para terminar mesmo a live, alguma coisa que o senhor queira compartilhar, algum conselho ou qualquer coisa. A pergunta é a seguinte: se eu sou de uma igreja que não prega o verdadeiro evangelho e quando eu vou confrontar essa questão, o pastor diz que eu devo submeter às autoridades, porque as autoridades são instituídas por Deus. E aí, como é que eu posso agir diante disso, pastor? Então, o pastor está certo. Você deveria realmente se submeter às autoridades, que as autoridades de fato são instituídas por Deus. Agora, você não é obrigado a permanecer na mesma igreja, não é? O meu entendimento, João, é o seguinte, que nós deveríamos fazer parte de uma igreja na qual nós pudéssemos assinar com a consciência tranquila a declaração de fé daquela igreja. Se você está numa igreja e você lê a declaração de fé daquela igreja e você, em sã consciência, em boa consciência, não consegue assinar a declaração de fé daquela igreja, você precisa procurar outra igreja. E talvez você diga assim, pastor, mas aqui na minha igreja não tem, na minha cidade não tem nenhuma igreja que eu poderia fazer isso. E aí eu te digo, se você tem um curso de faculdade que você gostaria de cursar e não tem na sua cidade, o que você faz? Você muda de cidade, não é? Mas a gente não vê essa prioridade para a igreja. Deveríamos ver. Eu creio que a gente deveria fazer parte de igrejas onde nós poderíamos assinar de consciência tranquila a declaração de fé da igreja. Então essa é a minha maneira de entender. Essa é a minha maneira de entender. Se não está dando certo, não adianta estar se desgastando, né? A igreja Eu não acho vai que mudar. a gente fica dando murro em ponta de faca, achando que nós vamos ser o Lutero do século XXI. O Lutero, né? é isso mesmo. Nós vamos reformar. Gente, é muito improvável. Não adianta. Junte-se a uma igreja com a qual você pode, em sã consciência, assinar a declaração de fé e vá somar com essa igreja. Vá somar com essa igreja, vai colocar lá os seus dons, os seus talentos, seus recursos financeiros. Vá somar, não adianta. É ficar dando murro em ponta de faca. Para terminar, pastor, eu gostaria que o senhor desse uma mensagem final aí, breve, só para a gente concluir a live mesmo. A minha mensagem final para a gente é o Evangelho. A gente precisa do Evangelho todo dia. Você precisa do Evangelho todo dia. Lembre-se quem você é, lembre-se quão pecador você é, lembre-se quão santo Deus é. Ok, eu gosto desse gráfico aqui, ó. Todo dia você precisa ver quão profundamente pecador você é e quão santo Deus é. E a sua percepção ela vai crescendo à medida da vida cristã. E quanto mais você perceber esse crescimento,
mais você vai perceber a importância e a beleza da cruz, que faz com que um pecador como você tenha um relacionamento íntimo, pessoal, com um Deus santo como o nosso. A cruz, ela é maravilhosa. A gente precisa meditar nela todo dia, porque é isso que fortalece a nossa alma, é isso que nos capacita a viver a vida que Deus tem para nós. Nós precisamos viver a vida no Evangelho. É isso. Pastor, em nome da Juventude Zona Sul, agradeço muito pela sua disponibilidade, viu, para fazer essa live. Foi muito boa. E já estão dizendo aqui que a Juventude quer outra live aqui, ó. Muito obrigado, viu, pastor, pela sua disponibilidade aí. É sempre uma alegria imensa conversar com os congregacionais, especialmente com os meus irmãos nordestinos. O sotaque de vocês é música para os meus ouvidos. Deus abençoe muito vocês, viu? Valeu, gente. Pessoal. Deus Até a abençoe muito próxima live. vocês. Abraço. Até Deus mais. abençoe.